Olá pessoal, mais um esclarecimento para vocês. O que é se converter a Jesus? O que é estar em Cristo? Muitos precisam ter esse entendimento, essa compreensão. O que é se converter a Jesus e estar em Cristo? Tem gente que entende, tem gente que acha que se converter a Jesus é passar a estar numa vida de igreja. Viver para Deus é passar a viver uma vida de igreja. Dentro do legalismo, dentro da formalidade religiosa. Tem muita gente que acha que viver para Deus, viver convertido a Deus, é ter uma vida de atividade, compromissos, tarefas de igreja. Vivendo dentro da religião, do legalismo, das normas, das regras. Não pode vestir isso, não pode comer aquilo, não pode ir para ali nem acolá. Tem gente que acha que converter-se a Jesus, agora eu sou de Deus, entreguei minha vida a Jesus, agora eu estou na igreja, agora eu ando assim, ando assado, não visto mais isso, eu visto só assim, assado. Tem muita gente que está perdido desse conhecimento de Deus, o que é se converter a Jesus. A convenção esse aqui. Vamos lá. Estamos falando aqui da convenção a Jesus Cristo. A convenção a Jesus, ela não significa, não é representada por uma vida de aderir a uma forma religiosa, a uma mudança de hábitos. Deixou de praticar aquele costume normal que você vivia, agora você passa a viver uma vida centralizada nos costumes e na formalidade religiosa. A convenção a Cristo não é isso, gente. O mundo está vivendo essa mentira e as pessoas estão enganadas, achando que entregaram a vida para Deus dentro desses ambientes, com essa vida rotineira, dentro de atividades religiosas, dentro da legalidade, do legalismo, dentro da formalidade religiosa. A conversão a Deus não é isso. O que é se converter a Jesus? A conversão a Deus, deixa eu dizer para você o que é convenção, o que é arrependimento. Arrependimento quer dizer voltar. Voltar de quê? Me converter de quê? Para que eu me converta, eu tenho que entender de que eu tenho que me converter. De que eu tenho que voltar. E as pessoas não têm esse entendimento, até porque não são ensinadas. As pessoas são orientadas a vir para a igreja, porque assim você é de Deus. Esse é o conceito que as pessoas têm de vida com Deus. Não, agora eu sou de Deus. Por quê? Porque eu estou na igreja. Agora eu sou da igreja, agora eu não vou mais para a mesa do bar, vou para a igreja, sou de Deus. Está errado esse conceito. Não é esse o princípio nem o mérito que denomina e classifica uma pessoa de Deus. Não é por aí. Então é isso que as pessoas precisam entender. Vamos lá. Vamos ler o que a palavra diz para a gente ter o conhecimento aqui na carta de Paulo a Tito. Capítulo 2. Eu quero ler isso aqui para a gente centralizar e basear o nosso assunto, nosso ensino, nosso esclarecimento pela palavra. Porque tudo tem que ser dirigido, julgado, principiado pela palavra. Se não for pela palavra, não tem como receber nenhuma orientação de alguém, como se fosse de Deus, se não tiver na palavra. Paulo vai escrever a Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, o versículo 11 e o 12. Vamos ler do versículo 11 até o 14. Carta de Paulo a Tito. Vamos ler do capítulo 2, do versículo 11 ao 14, ao 15. Vamos fazer essa leitura. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A gente aprende aqui que Deus manifestou o favor dele para salvar todos os homens, não é? Não só
a um grupo restrito. Versículo 12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Agora veja o que diz o 14. O qual se deu por si mesmo por nós. Para que Jesus se entregou? Para que sejamos remidos de toda a iniquidade e purificados para Deus, para si, um povo zeloso especial de boas obras. Então Jesus se entregou para me justificar. Eu não vou buscar justificação pelos meus méritos vividos na religião. Estão entendendo isso? Jesus morreu para me justificar, para me remir, para me absolver da culpa do pecado, para me tornar santo, justo, para ter a comunhão com Deus. Foi Jesus que alcançou esse mérito para mim. Por Ele, eu alcanço essa graça. Então, Paulo está orientando a Timóteo que a graça de Deus, o favor, tudo que nós precisamos para chegar a Deus é pelo favor que Ele nos oferece. O que precisamos é aceitar, é crer, é se converter da direção que estamos para a direção que Deus mostra. Arrependimento é convenção. Se converter é voltar da direção que você está, não importa de quem você está seguindo, para a direção que Deus mostra. E qual é a direção que Deus mostra? É aquela que está em Cristo. Isso é se converter. Se converter a Deus não é passar a mudar o estilo, a rotina de vida mundana e dizer, agora eu não sou mais do mundo, sou de Deus, porque agora eu vivo na igreja, ó, nas igrejas. As instituições que denominam como casa de Deus, que mistificam, dizendo que ali é um lugar místico onde Deus está. Centralizam Deus e a vida com Deus dentro desse ambiente, para que o povo entenda que ali encontra Deus, que ali são de Deus, que ali estão servindo a Deus. Então eu quero te explicar isso. O que é se arrepender e se converter a Deus? Ah, o cara deixou de beber, está na igreja, agora é crente. Quem disse a você isso? Pelo fato de deixar de beber, de fumar, isso não quer dizer que teve arrependimento nele. Ele não se converteu a Deus pelo entendimento da palavra. Ele está vivendo uma vida religiosa, pelos ensinamentos da religião. Ele não tem conhecimento nenhum do Evangelho. A fé dele, a alegria dele, a direção dele para com Deus, não é olhando para o sacrifício de Cristo. É olhando para a sua vida dentro da igreja. Ele agora se vê bonitinho, formal, não usa mais roupa assim, não se comporta mais assim. E por isso ele entende e ele acha que é convertido a Deus. Ele acha que é de Deus. Ele acha que está em Deus. Porque essa confiança dele está dentro da igreja. Onde ele está ali, participando e devotando, consagrando sua vida e seu viver, dentro daquela formalidade. Aí ele entende que é de Deus, que é convertido, que está adorando a Deus. Só que não. Só que não. Não é isso que procede. A verdade não é essa. Jesus não chamou ninguém para ser dele e ficar preso numa régua de uma religião. Jesus não chamou ninguém para ser dele e viver o legalismo. Não pode isso, não pode aquilo, não pode ir para ali, não pode ir para cá. Tem que estar só aqui. Jesus não chamou ninguém para se justificar. Porque não bebe, porque é assim, é melhor do que o outro está ali, o outro está assado, julgando ninguém pela aparência. Jesus não ensinou a gente a julgar ninguém pela aparência, nem pela religião, nem pela roupa, nem pelo comer, nem pelo beber. Hoje é o que o povo faz. Eita, fulano está bebendo, ó. Eita, fulano está se embriagando, ó. Eita, fulano está ali se prostituindo. Eu não fui chamado para julgar ninguém. Fulano não é de Deus, não é do diabo. De Deus sou eu que estou na igreja. Se é de Deus, não é estar na igreja. Porque tem gente que não bebe, que não mata, que não rouba, que não fuma, é religioso. Pratica a vida religiosa, zeloso, devoto, fanático. E está bem longe de Deus. Convenção a Cristo não é
aderir e se filiar a nenhuma religião para mudar de comportamento de vida social. Porque eu bebia, eu ia para o bar, agora não vou mais, agora sou crente. Sim, muito bom. Tem muita gente que deixou de beber, de fumar e não é de Deus. Porque esse não é o mérito que classifica um arrependimento. Tem tanta gente aí que vive uma vida tão bonita, santa, perfeita, mas o entendimento aqui, irmão. Irmão, é aqui, ó. A transformação começa aqui, ó. Se a gente for pegar as pessoas que dizem que é de Deus, vai analisar o entendimento dela em relação a Deus, não conhecem nada de Deus. Os princípios que ela vive e guarda como se fosse de Deus, não tem nada a ver com o Evangelho. Jesus não levantou um grupo para estar julgando o mundo. Jesus levantou um grupo chamado Igreja de Pessoas para levar salvação para o mundo. E essa salvação não é pela tua vida religiosa, não é pelo teu comportamento santo. Tem muita gente que acha que é santo porque não bebe, não mata, não rouba. Não, eu não vou para ali porque eu sou santo. Quando a gente coloca a nossa visão na nossa prática, na nossa virtude, nas nossas obras, como mérito para Deus olhar e dizer, você é meu porque você não bebe. Ah, você é meu porque você não fuma. Ah, você é meu porque você não vai para dança. Ah, você é meu porque você está na igreja de manhã, de tarde e de noite, porque você é dessa ou daquela igreja. Você é meu, não é por esse critério que Deus vai contemplar os seus. É por isso que eu digo, irmão, pregue e fique somente na palavra. Sabe por que tanta heresia, tanta distorção do evangelho? Porque as pessoas querem pregar segundo o que eles acham. Eles querem criar a regra e a norma. Enquanto Jesus disse que o que contamina o homem não é o que come, nem o que bebe, nem o que entra, é o que sai. O povo está aí. Não pode isso que é pecado. Olha, tem tanta gente aí com o coração cheio de mentira, cheio de engano, com a mente pervertida, sem o conhecimento de Deus, mas está vestido bonitinho, está vivendo uma vida zelosa da religião, está praticando muitas boas obras, mas a mente está corrompida nas trevas, bem distante de Deus. No interior dessa pessoa, está como disse Jesus, o interior só quem conhece a Jesus. E eu não vou julgar ninguém pela aparência, porque Deus não julga pela aparência. Por que eu vou julgar? Eu vou julgar as pessoas pelo entendimento. Não, aquela pessoa está de bermuda. Não, aquela pessoa está ali, está num bar sentada conversando com as pessoas, está tomando uma cerveja. Vai conversar com ela. O conhecimento dela de Deus. O entendimento dela de Deus é mais real do que muitos que estão dentro de igreja, na vida formal religiosa, da santidade religiosa. Não tem entendimento nenhum de Deus, irmão. O conhecimento que nós precisamos ter é por onde nos leva a libertação. Se eu conheço a Deus, eu não vou estar mentindo, porque eu sei que Jesus me ensinou que não devo mentir, que eu tenho que ser sim, sim, não, não. Se eu conheço a Deus, eu não vou guardar mágoa nem indiferença com ninguém no meu coração, porque Jesus me ensinou que eu tenho que perdoar, fazer o bem a quem me faz mal, e não me deixar levar pelo caminho da mágoa, da insatisfação, do ódio, da vingança, para não perdoar. Eu tenho que perdoar. Vocês estão entendendo isso? Então a vida com Deus é por esse entendimento que você tem que ter. Não, eu não vou usar bermuda. Por que eu não vou usar bermuda? Aonde Jesus disse a mim, não use bermuda? Não, eu não vou falar com aquelas pessoas ali porque elas estão bebendo. Aonde Jesus me ensinou isso? Que eu não devo falar com ninguém porque está bebendo. Está entendendo isso? Não, eu não vou para aquela festa não, que eu sou crente, tem que ir para a festa da igreja. Aonde Jesus me ensinou isso? Para eu estar dentro de festa de igreja. Para eu viver minha vida centralizada só dentro de igreja. Jesus não me ensinou a estar dentro de igreja nenhuma. Jesus me ensinou a honrar as pessoas, me comunicar com as pessoas, vigiando, santificando a minha vida. Não é com a minha roupa, é com o meu entendimento, para não me corromper do princípio que a palavra me ensina. Eu com camisa de manga ou camisa sem manga, isso não me afasta de Deus.
Eu com bermuda ou de calça, isso não me afasta de Deus. Eu com camisa ou sem camisa, isso não me afasta de Deus. O povo na religião está tão preocupado com isso, que a visão deles é mais de mostrar para o povo a aparência religiosa. E estão esquecendo de purificar o coração, o entendimento, com a palavra. Segura um pouquinho aí. Vocês estão entendendo, meus amados irmãos? Eu voltei. Estou no trabalho, mas a ministração chega a você. Eu acho interessante quando Deus vai repreender o povo de Israel, dizendo assim: não rasgue as vestes, rasgue o coração, a veste do coração. A humilhação tem que ser no meu interior. Não é mostrar a ninguém que eu estou arrependido. Meu arrependimento tem que ser no meu interior, porque Deus, Ele contempla o meu interior. Eu tenho que ser verdadeiro e tenho que me arrepender e tenho que viver uma vida verdadeira com Deus no meu interior. É aí onde Jesus disse: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O que é isso? É uma vida com Deus no meu interior, no meu entendimento, no meu espírito, no meu ser interior. Não é uma vida com Deus na formalidade religiosa, nos momentos de solenidade, nos encontros nas congregações, nos ambientes, para viver a social, o entretenimento, o movimento, para viver aquela hora daquele culto. Não. Eu não adoro a Deus dentro desses momentos. Eu adoro a Deus na minha vida, no meu viver, buscando me submeter a Ele naquilo que Ele me ensina e me orienta a guardar, praticar e perseverar. Converter-se a Deus, a Cristo, é guardar a palavra de Cristo. Como é? Não, o cara está na igreja, é de Jesus agora. Quem disse? Se ele está vivendo fora da palavra, se a esperança dele, a prática dele, o entendimento dele não está na palavra, como é que ele é de Deus? Ele é das igrejas. Ele é um religioso. Ele vive a formalidade religiosa. É aí onde é o grande engano, que muitos vão se perder, porque não estão sendo prudentes. Vá aprender o que Jesus ensinou, rapaz. Vá aprender o que Jesus ensinou, meu irmão, minha irmã. Meu amigo, minha amiga, você que assiste sempre, está sempre ouvindo as ministrações da palavra de Deus, por esse que vos fala, seu amigo e irmão Elton Ramos, vá aprender de Cristo. Convenção a Deus é pelo ouvir a palavra dele. O homem se converte, o coração é quebrantado. O coração é quebrantado. Ele muda a direção, é como Paulo. Paulo se converteu a Cristo. O que foi que Paulo fez? Se converteu da vida religiosa, das práticas do farisaísmo, do entendimento que ele tinha, da lei que ele zelava e guardava como se fosse o caminho para Deus. Paulo, quando se converte a Jesus, Paulo agora olha para tudo isso e tem como esterco, considera como esterco, como perda. Isso é convenção, aqui. Ó. Paulo foi transformado e mudado aqui. Paulo não mudou de religião, Paulo mudou de entendimento. O entendimento de Paulo agora estava iluminado pelo Evangelho. Está entendendo isso? Não adianta você sair da católica e ir para a evangélica, você deixar de beber e ir para a evangélica ou para a católica, você sair da católica e ir para os mormons, sair dos mormons e ir para o Testemunho de Jeová. Não adianta mudar de igreja evangélica, sair da Congregação Cristã do Brasil e ir para a Adventista, sair da Adventista e ir para a Assembleia, sair da Assembleia e ir para a Presbiteriana, e por aí vai. São milhares de denominações. Não adianta você ir para nenhum desses lugares. Você não vai ter vida com Deus aí. A vida com Deus é quando você entender, conhecer o que o Evangelho lhe comunica, dar ouvido ao chamado de Deus pelo Evangelho e se converter dessa direção que você segue, achando que está seguindo com Deus. Tome uma atitude como Paulo tomou. O próprio Paulo vai dizer que ele era zeloso da religião farisaica, que ele era praticante. Ele guardava todo o ritual e cerimonial que a lei pedia. Ele guardava tudo que estava pedido na lei.
nos cerimoniais que foi pedido na velha aliança. Paulo praticava tudo. Paulo era um defensor dos valores da religião farisaica, a ponto de perseguir os cristãos, que é a igreja de Deus, pessoas. Não era uma denominação de nenhuma instituição religiosa. A igreja de Deus era pessoa, é pessoa e sempre vai ser pessoa, que estão nos 4 cantos da terra, espalhada nesse mundo. Em cada lugar tem um membro que forma essa igreja. Essa igreja não é representada por uma instituição religiosa. Essa igreja é representada por todo pecador que está selado pelo Espírito Santo. E essa igreja de Deus, só quem vê é Ele. Ele conhece os que são seus. E os que não estão selados com o Espírito Santo não são de Deus. Paulo se converteu, Paulo renunciou para seguir a Cristo. Convenção a Deus é isso. Se converter a Jesus é voltar da direção que você está para seguir o que Deus mostra em Cristo. Eu pergunto a você, você que é católico, você está disposto a renunciar aos princípios e valores que você recebe no sistema religioso católico romano, abandonar tudo aquilo que você foi ensinado, a tradição, os valores, para seguir o Evangelho? Eu pergunto isso a você, você está disposto a isso? Tem gente que diz assim, nasci católico, morro católico. Vai morrer, infelizmente, sem salvação. Você pode morrer católico ou não católico, evangélico ou não evangélico, só tem salvação quem morre em Cristo. Isso é a palavra que me diz. Você pode morrer em qualquer religião, salvação é para quem está em Cristo. Você acha que essa multidão de pessoas que estão vivendo o catolicismo romano com seus valores, com seus princípios, com suas tradições, com seus usos e costumes, vão se arrepender, vão se converter dessa direção para seguir a Jesus? Eles vão viver uma mentira de que estão servindo a Deus por essa direção. É isso que tem que acontecer na sua vida. A palavra tem que iluminar você. E você tem que ver que essa direção não é a que Jesus pede. E voltar para seguir a Cristo. Isso é convenção a Jesus. Isso é se arrepender. Vocês acham que essas pessoas que estão sendo guiadas, doutrinadas, vivendo alienada dentro do sistema religioso evangélico, vocês acham que essas pessoas vão abrir mão da sua vida de tradição religiosa, dos seus costumes religiosos, dos seus empreendimentos, das suas sociais, dos seus encontros dentro das igrejas, vivendo a religiosidade? Vocês acham que essas pessoas vão abrir mão das suas práticas de boas obras, da sua forma de viver, como se fosse para Deus, dentro das igrejas evangélicas para seguir a Cristo? Vocês acham que essas pessoas vão seguir, vão se arrepender, vão se converter? A multidão vai permanecer na mentira, irmão. Convenção a Jesus não é você se filiar a nenhuma igreja ou religião. Convenção a Jesus não é você ser adepto, praticante de nenhuma vida de formalidade religiosa, guardando tradição, usos e costumes, ordenanças, metas, compromissos, vida de trabalho de igreja. Convenção a Jesus não é isso, irmão. O que é se converter a Jesus? Vamos ver o que diz aqui a palavra de Deus? Olha o que Paulo vai dizer aqui a Tito. No capítulo 2 de Tito, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. 3 coisas que a gente observa aqui. Certo? A primeira coisa é a manifestação desse favor de Deus para o homem. Deus manifesta através de Cristo, trazendo salvação a todos os homens. O alvo desta manifestação, o alvo desta graça é Jesus. A gente aprende que Deus manifestou o seu amor com um objetivo: oferecer salvação a quem? O homem. O alvo desta graça, o alvo desse favor de Deus é o homem que precisa para ser salvo. É o favor de Deus, não é o mérito do homem dentro da religião. É o favor de Deus por onde ele é salvo. Ele tem que aceitar, ele tem que receber esse favor.
e perseverar, cuidar, zelar, se manter nesse favor, para não desprezar, se não perde, se não perece. Está entendendo isso? Não, mas salvação não se perde, fica nessa doutrina aí. Jesus ensinou isso a quem? Eu pergunto. Aonde Jesus ensinou que salvação não se perde? Aonde Jesus orientou os seus discípulos a se manter confiantes porque já estão salvos? Ao contrário, irmão. Vai examinar o que Cristo orienta. Cristo adverte os cristãos a perseverar, a ser zeloso, a ser determinante, a vencer, a prosseguir, ser fiel até a morte. É isso que Jesus ensina. E tudo isso para não se perder, para não abrir mão dele, para não ser desviado dele, para não desprezá-lo, o sacrifício que ele fez. Você acha que eu vou desprezar o sacrifício que Cristo fez para me salvar, para estar dentro de uma igreja, vivendo o formalismo religioso, achando que eu sou salvo porque eu faço isso, porque eu guardo aquilo, porque eu dou o dízimo, porque eu sou batizado, porque eu guardo o sábado? Vocês acham que eu vou desprezar o sacrifício de Cristo para viver esse cerimonial, essas obras religiosas, colocando minha confiança nisso, dentro de igreja? Não, meu irmão. Eu me converti a Cristo no que ele disse, que ele veio salvar. Antigamente eu pensava que para ser salvo tinha que estar dentro de uma igreja. Hoje não. Hoje eu me converti a Jesus, vindo para ele, porque eu sei que ele é o local onde eu estou salvo. Está entendendo? Convenção é isso. Convenção é você entender a direção do evangelho e se converter seguindo ela. Isso é convenção a Jesus. Olha o que Paulo vai dizer aqui ainda. Vamos ler o versículo 12. O versículo 11 ele vai dizer: porque Deus manifestou a sua graça trazendo salvação a todos os homens. Agora, olha o versículo 12 o que diz. Ensinando. Agora a gente é ensinado a viver nessa salvação, para a gente não se perder dela. Ensinando-os que, renunciando à impiedade, o que é a impiedade? A vida conduzida fora da direção de Deus. A vida conduzida dentro dos nossos querer, pensamento e atitude. Que são ímpios, são impuros, são corrompidos. Nós temos que andar dentro da direção da palavra, não mais o nosso entendimento, da nossa satisfação. E olha o que ele vai dizer: ensinando-os a renunciar à impiedade e às concupiscência mundana. O que é a concupiscência mundana? É o desejo da natureza humana, que é levada pelos valores desse mundo, pelos prazeres e satisfação que o mundo oferece, que vai de encontro aos princípios que Deus estabelece. Então nós, depois de convertido a Cristo, temos que ter esse entendimento para andar dessa forma. Não é para andar alienado, escravizado dentro de uma igreja, numa vida robotizada, dentro daquele padrão religioso, não pode isso, não pode aquilo. Eu tenho que ter sabedoria, o que me leva a pecar contra Deus e o que não me leva. Eu posso comer de tudo, eu posso ir para onde eu quiser. A minha vida não vai ser separada de Deus por causa de um estilo de roupa, por causa de um ambiente que eu estou. O que importa é o meu entendimento. Eu não me corromper daqui, ó, daquilo que foi feito por mim, aquilo que eu abracei, aquilo que eu estou praticando. E logo eu em Cristo, eu vou ter que guardar a palavra dele. Eu não vou ter mais o prazer de cobiçar a mulher do próximo, porque Cristo me ensinou que isso é pecado. Eu não vou ter mais prazer em guardar ódio nem ira de ninguém no meu coração, porque Cristo me ensinou a perdoar. É isso que eu tenho que guardar e praticar. Não é o que os homens determinam nas igrejas, o legalismo religioso. Não, você não pode usar bermuda, você não pode comer isso, você não pode estar ali, você não pode estar aqui. Não, eu não vou ficar preso nesses fardos pesados, na servidão e no jugo que os homens colocam para o povo dentro da igreja, dominando a vida das pessoas. O povo não vive mais para si. O povo entregou sua vida a seu viver para viver restrito, centralizado, escravizado pelos homens dentro da religião, robotizado. Pastor, eu posso ir para a festa do meu cunhado? Não, pode não. Seu cunhado não é crente, ele não é da igreja. Olhe, você vai para o meio dos ímpios, você é santo, tem que estar na igreja. Quem disse isso? Quem disse isso? Quem diz isso é eles. Os homens que querem domínio sobre vocês, fazendo vocês estar presos, escravizados, subjugados no controle deles, robotizado por eles dentro das igrejas. Porque hoje o povo entrega a sua vida e seu viver aos pastores. Não vou não, porque meu pastor não permite. Irmãos, olha o absurdo. Eu fiz um trabalho de anunciar o evangelho.
E convidei um irmão, meu amigo das infâncias, tudo. Só que esse irmão, ele é discípulo de um ministério, de uma instituição religiosa. E eu convidei ele, irmão, vamos dar lugar ali, vamos falar do evangelho, vamos anunciar Jesus. Sabe o que ele disse? Posso não, que meu pastor não permite. Se eu tiver ali, passar algum irmão, vai dizer o pastor, ele vai me disciplinar. Olha onde está o temor dele. Não é a Deus, é o irmão. Olha onde está a reverência, a submissão dele. Não é a Jesus, é os pastores. Porque Jesus, ele não proibiu a gente de levar o evangelho, de estar em comunhão com os irmãos que estão na fé. O irmão está ali pregando o evangelho, eu vou pregar também. Não importa de qual igreja é, o que importa é a mensagem que ele está levando. A minha comunhão com ele não é pela igreja, é pela mensagem, é pela fé, é pela esperança, é por Cristo, porque ele forma o corpo que eu também formo. Ele é membro do corpo de Cristo, eu também sou. Eu não estou falando de membro de igreja dos homens. Nós temos que ter esse entendimento, irmão. Mas o povo hoje está com a sua vida mais submissa aos seus líderes, a ponto de não dar nem importância para a palavra de Jesus. Entendeu, irmão? Olha o que o irmão disse, vou não, porque meu pastor, eu tenho que ser obediente, porque no céu só entra obediente. Aos homens contrariando a palavra de Deus, aos homens por onde vocês estão vivendo sua forma de vida com Deus, vocês estão perdidos. Escuta aí, aprenda aí, irmão. Abre a tua Bíblia aí, em Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim, pois em vão me adoram, seguindo preceitos que são de homens e não de Deus. E ainda mais, Isaías capítulo 29, versículo 13. O temor desse povo para comigo consiste em mandamentos de homens, não na palavra dele. Então vocês estão dentro desse contexto que Jesus advertiu os religiosos. O temor de vocês, a vida de Deus de vocês, não é pela palavra do Senhor, é pelas palavras, é pelos ensinos, pelo legalismo da autoridade e do domínio dos homens dentro das igrejas. Cuidado, irmão. Revê aí teu conceito de fé. Revê aí o caminho que tu estás andando. Faz o que Paulo disse na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmo, para ver se permanece na fé, ou se não tem sido reprovado. Tu pode ter crido em vão em Jesus, que a tua fé pode estar sendo dirigida por outro princípio, não pela palavra de Cristo. Essa fé em Cristo é em vão. Então, Paulo vai dizer, ensinando-os a renunciar à impiedade, à concupiscência mundana. Olha o que ele diz agora, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente, com a esperança aguardando o Senhor. Nós temos que viver a nossa vida sóbria. O que é isso? Não está falando de cachaça, não. Quando Paulo diz viver a nossa vida sóbria, é sóbria no entendimento do Evangelho, para não se embriagar com esses ventos de doutrina, com esses ensinamentos, com essas profecias, com esses movimentos que dizem que é de Deus. Cuidado, muitos estão embriagados, se perderam da fé, levados por esses ventos de doutrina, esses ensinamentos malditos, esse evangelho anátema, essas heresias de perdição, essas doutrinas de demônios pregadas por esses homens que dizem que é de Deus. O povo está embriagado nesses movimentos, irmão. Quanto movimento, quantos homens aí trazendo doutrina nova, revelação, visão, trazendo ensinamento, trazendo teologia. Cuidado, viva em Cristo a sua vida sóbria, com a sua mente consciente no Evangelho. Porque Paulo vai dizer que um pouco de fermento leveda toda a massa. O que é que Paulo está dizendo? Paulo não está falando de fermento de pão. Paulo não está orientando a ninguém dentro de uma orientação física. Paulo está orientando que um ensinamento fora dos princípios do Evangelho vai tirar você de toda a direção do Evangelho. Cuidado, irmão. Cuidado. É o que tem acontecido. Muita gente deturpando o Evangelho, misturando o Evangelho, adicionando coisa no Evangelho. Se você viver esse Evangelho adicionado, você se perde da graça, do caminho de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que se não andar no Evangelho como ele tem pregado, não pode se salvar. 1 Coríntios 15, 2. Paulo vai dizer a Timóteo, cuida de ti, da doutrina, fazendo isso que salvarás. 1 Timóteo 4, 16. Eu estou sempre ministrando essa mesma palavra, esse mesmo sermão, essa mesma correção, porque é isso que o povo precisa ouvir, porque o povo está sendo levado nesse engano.
Está pensando que se converter a Cristo, eu sou de Deus agora, é estar sendo um religioso, um adepto de alguma religião ou igreja? Você está enganado, meu amigo. A vida com Jesus não é uma vida de igreja. Não é uma vida você se justificando, querendo dar testemunho da tua qualidade de cristão, de religioso, de crente, porque eu não bebo, eu sou assim, eu sou crente, eu me santifico. O que é santificar? Outra coisa que o povo não sabe. O povo coloca a sua vida de santidade a Deus por meio da roupa. Veja só. Veja que coisa que o povo precisa entender, que estão vivendo errado. Pergunte a alguém o que é santificação. De 100%, eu acho que 5% vai dar a resposta certa. A resposta certa, segundo o Evangelho, segundo a doutrina ensinada por Cristo. O que é santificação? O que foi que Deus disse a Josué? Santificai o povo, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vós. Qual era a santificação que Deus estava pedindo o povo ali? Foi que botasse roupa direito, deixasse de usar brinco e usasse roupa assim e não. O povo saiu da palavra. O povo viveu no pecado. O que é o pecado? Outra coisa que o povo precisa aprender. O que é pecado, irmão? Pecado é transgressão, é desviar-se daquilo que Deus orienta para o povo. O povo estava ali com coisas pagãs, fora da palavra, e Deus manda Josué orientar o povo para se santificar. O que é se santificar? É voltar para a palavra, é guiar a tua vida na palavra, é estar se negando para guardar a palavra. Santidade com Deus é isso. Foi isso que Jesus disse, João 17:17. Santifica-os, não é em trabalho, em consagração, em culto de jejum, em forma de se vestir por meio da religião. Santifica-os na palavra. A tua palavra é a verdade. Eu posso estar sem camisa, mas eu sou santo. Eu posso estar de bermuda, mas eu sou santo. Porque a minha santificação para Deus me aprovar é pela morte de Cristo. Eu sou santificado por Cristo. A santificação que eu tenho que viver para me manter na salvação não é para eu ser aprovado por Deus. É para que eu não venha desviar. É a observância, a prudência de guardar e praticar a palavra. Viver ela na minha vida para não me desviar dela. Essa é a santificação que sem a qual ninguém poderá ver a Deus. Porque só podemos ver a Deus se a gente perseverar em andar na direção da palavra. Não é por meio de santidade, de vida religiosa, de formalidade religiosa, de usos e costumes de igreja, de religião. Jesus vai dizer, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. E o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 22, Pedro vai dizer, purificando as vossas almas na obediência à verdade. Não aos líderes de igreja, não à ordenança de igreja, purificando as vossas almas na obediência à verdade. Quem é essa verdade, irmão? A verdade não é um conjunto de regras, de princípios para o povo viver dentro de nenhuma igreja. A verdade não é nenhuma doutrina de nenhuma igreja. A verdade é uma pessoa. Essa pessoa é Jesus. Ele é a verdade. Eu tenho que purificar a minha alma, santificar o meu viver neste mundo aqui, me submetendo, guardando a palavra do Senhor. Para quê? Para que eu possa estar firmado nele. Foi o que Jesus disse em Mateus 7:23. O homem prudente é aquele que ouve e pratica a palavra dele. Esse está edificado na rocha, guardando essa palavra até o fim, sendo fiel até a morte, para poder receber a coroa da vida. Santidade é se manter na doutrina, na direção de Cristo. Santidade não é estar vestindo roupa até os pés, não é estar vivendo a formalidade de igreja, não é estar em culto de igreja, consagração de igreja, jejum de igreja, não é subir monte, não é estar em nenhuma obra de religião. Santidade é estar com a palavra aqui, ó. O que foi que Davi disse? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Santidade. Santidade é guardar a palavra aqui, ó. É viver guiado por ela, nos princípios, nos valores dela. Isso é santidade que me leva a não pecar. Quando eu estou na palavra, quando eu não me desvio da palavra, quando eu me protejo, combatendo todo o conceito que vem a mim, que não está na palavra, eu combato.
Vocês estão entendendo isso? Então, meus amados irmãos, eu quero que vocês entendam, compreendam o objetivo pelo qual eu estou trazendo essa orientação para vocês. Vocês têm que buscar aprender, irmãos. Não é acreditar, dizer eu creio até os ossos e acabou-se. Entenda. Não, isso é pecado. Agora entenda. Por que é pecado? Aonde Jesus ensinou isso? Não, você não pode usar bermuda que é pecado. Não, você tem que ir para a igreja buscar a Deus. Por que eu tenho que fazer isso? Aonde Jesus ensinou isso? Então tudo que você aprende de Deus, você tem que buscar o conhecimento de Cristo. Porque todo conhecimento de Deus para a vida com Deus não está nessa ou naquela igreja. Não é por esse ou aquele pastor. É por Cristo, em Cristo, aprendendo dele, sendo guiado por ele, estando nele e guardando a palavra dele para que a tua vida esteja santificada para Deus, por ele, e que tu ande em santidade, guardando e praticando a palavra dele. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.